Louvado seja o Senhor. Estamos todos juntos na presença dEle. Quero lembrar novamente, o Senhor está aqui nessa reunião. Não só está na reunião, como está em nosso interior. Vamos desfrutar desse fato, porque é uma realidade. Amém? Ontem nós vimos, na segunda mensagem, que Paulo era alguém que servia a Deus, desde a sua mocidade. Mas que esse serviço de Paulo, durante toda a sua vida, teve duas fases. Uma fase antes da visão e uma fase depois da visão. Ontem vimos todas aquelas características do serviço dele antes da visão. E daí, durante a visão, algo ocorreu, que está em Atos capítulo 9, versículos 8 e 9. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então nós podemos ver esse Paulo, que achava que sabia tudo, esse Paulo que era capaz de tudo, que tinha muito conhecimento, que sabia o que ele queria, e ele julgava que o que ele queria era algo adequado para servir a Deus, porque ele era zeloso para com Deus. E por causa disso tudo, ele perseguiu os cristãos. Ele estava indo contra Deus. Por isso que precisamos saber de uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, que se nós servirmos sem visão, podemos não estar servindo a Deus, mas estar indo contra Deus. Isso é algo que deve chamar nossa atenção e precisamos prestar atenção a isso. Depois que ele viu o Senhor, aqui diz que ele abriu os olhos, nada podia ver, e ele foi guiado. E durante 3 dias, ele nada comeu nem bebeu. Isso quer dizer, ficou 3 dias sem ver esse mundo. Por quê? Porque nesses 3 dias, Deus estava começando a abrir os olhos do seu interior. A ver as coisas espirituais. Daí, nós podemos ver em Atos 9, versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Aqui nós podemos ver, amados irmãos, que o Senhor enviou alguém para fazer Paulo recuperar a vista. E aqui diz: próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Essa recuperação da vista deles significa, na verdade, pela primeira vez na vida, ele passou a ver. E estava cheio do Espírito Santo. Está vendo? Que ponto importante é esse?
E eu gostaria ainda de ressaltar mais um ponto que diz assim, quando ele disse, Atos 22, 11, diz o seguinte, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, Paulo diz, veio procurar-me, e pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele tinha perdido a visão. E quando ele recuperou a visão, a primeira coisa que ele viu foi um irmão. Aqui diz claramente, ele diz, eu olhei para ele. Ele tinha visto o Senhor. E quando recuperou a vista, a primeira coisa que ele viu foi ver um irmão. O irmão que fez ele, que o ajudou a recuperar a vista. Irmão, não é suficiente somente ver a Cristo. Essa é a base de tudo. Mas nós temos que acrescentar algo. Precisamos aprender a ver o irmão. O irmão que nos ajuda a ver. O irmão que nos leva a ter mais experiências com o Senhor. Amém? Então, nesse período que ele estava assim, em toda essa situação, vamos voltar de novo para Atos 9, que diz assim, Atos 9, versículo 11, o Senhor diz para Ananias, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Então, aqueles dias que Paulo não conseguia ver, nem comeu, nem bebeu, ele estava orando. Porque aquela visão tinha impactado a vida dele. E o versículo 12 é muito importante. Está orando e viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Você viu? Ele viu interiormente um homem chamado Ananias vir, impor a mão sobre ele e recuperar a vista. Então, por esse versículo você pode ver que durante os 3 dias que ele não enxergou nada exteriormente, ele estava começando a ver interiormente. Irmãos, essa é uma grande lição para todos nós que um dia vimos a Cristo. É dar menos atenção ao que nós vemos exteriormente e dar mais atenção ao que nós vemos interiormente, orando, tendo comunhão com Deus. Amém? Então nós vemos aqui Paulo tendo a visão, daí ele passou a servir de uma maneira diferente. Ele, primeiramente, aprendeu a servir com visão, com revelação. Nós podemos ver isso em Gálatas capítulo 2, versículos 1 e 2. 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação.
e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Aqui ele diz subir em obediência a uma revelação. Então você pode ver que o viver dele, o serviço dele, era guiado por revelação. Era guiado por visão. Não era uma questão de conceito próprio. Não é alguma coisa de decisão própria ou vontade própria. É por revelação, é por visão. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje estamos na igreja porque um dia ganhamos uma visão. Concorda ou não concorda comigo? Você não está aqui somente porque gostou daqui. Você está aqui porque um dia teve uma visão. E por que você serve? Não é porque você gosta ou não gosta de servir. Nós servimos porque nós temos uma visão. Isso faz diferença. É fácil servir? Não. Dá problema no serviço? Dá. Dá problema cooperar, servir com outros? Dá. Servir sozinho é fácil. Servir com mais gente? Quanto mais gente, pior. Mais problema, opinião para tudo quanto é lado. Aí eu não vou mais servir. Ah, é? Se você dizer eu não vou mais servir, é uma clara indicação que você não serve por visão. Quantas vezes você já falou, não quero mais servir? Principalmente quando brigou com o irmão ou irmã que está servindo junto. Quem serve por visão, permanece. Amém? Segundo aspecto do serviço é servir no Espírito. Romanos 1,9 diz, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo dá o testemunho, Deus, a quem sirvo em meu espírito. Já não era mais naquela força dele, já não era mais baseado no que ele tinha aprendido, na letra, nos ensinamentos. Ele agora estava servindo no Espírito. E não somente no Espírito, sirve meu Espírito no Evangelho de seu Filho. Nós precisamos compreender o nosso serviço deve ser no Espírito e no Evangelho de seu Filho. Agora, como nós podemos tornar isso um pouco mais prático, essa parte, no Evangelho de seu Filho? Servir no Evangelho de seu Filho. Nós temos que voltar para Romanos 1, a partir do versículo 1. Até o versículo 6, que diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, Paulo diz que ele foi separado para o Evangelho de Deus, ele foi chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Ele era servo de Jesus Cristo,
E esse versículo 2, Romanos 1 diz, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Isso quer dizer que as Sagradas Escrituras falavam desse filho, falavam dessa redenção, falavam desse plano de Deus e principalmente falava a respeito da pessoa de seu filho, que está no versículo 3. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Aqui nos mostra que esse evangelho é com respeito a seu filho. Evangelho de Deus não é uma doutrina. Evangelho de Deus não é um ensinamento. O Evangelho de Deus é a pessoa do Senhor Jesus. Tá certo? É a pessoa do Senhor. Não é um ensinamento. É a pessoa do Senhor. Então, quando Paulo diz, porque Deus, a quem sirva em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, significa que ele serve no Espírito e na pessoa do Senhor Jesus. Agora, existe algo que é servir no Espírito, e vamos ver também a importância de servir nessa realidade espiritual usando o Espírito. Tá? Romanos 2, versículo 28 e 29. Por quê? Porque o serviço não é de acordo com o conhecimento, é dentro de uma realidade espiritual. Paulo, nós vimos, servir no Espírito. E agora, servir dentro de uma realidade espiritual e uma percepção espiritual. Romanos 2, 28 a 29 diz assim, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, e não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então aqui nos é mostrado que a realidade é algo no coração e no espírito, não segundo a letra. Não é o aspecto exterior, mas é o aspecto interior. E isso, então, mostra algo muito importante. Você sabe que quando você serve, Deus não está olhando a parte de fora do seu serviço. Ele está olhando para o seu interior. Digamos, você está limpando a cadeira, né? Deus não está vendo você limpando a cadeira. Claro que está vendo você limpando a cadeira, mas Ele está olhando com que coração você está limpando a cadeira. Irmão, entende o que eu quero dizer? Não é exteriormente. Aí eu fiz. Aqui diz, judeu não é aquele que é apenas exteriormente. Circuncisão não é simplesmente aquilo que é exteriormente, somente na carne. Judeu é aquele que é interiormente.
Circuncisão, a que é do coração no espírito, e não segundo a letra. Mas, irmãos, como nós temos servido? Por que Deus está falando isso para nós hoje? Porque nós estamos tendo um novo começo. E Deus está dando a chance para nós. Ter um serviço que conte diante dele. 2 Coríntios 3:6 diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós temos um ministério que não é da letra, não é exterior, mas é do Espírito. Que dá vida. Não mata. Amado irmão, amada irmã, seu serviço mata os irmãos ou dá vida para os irmãos? Eu fiz, mas todo mundo morreu. Eu fiz, eu não tenho muita capacidade, eu fiz, não fiz muito bem, mas todo mundo ganhou vida. Isso é que conta. Entenderam? Uma coisa é ser, vamos para um outro ponto, que é servir com o Cristo que nós temos em nosso interior. Não é uma questão de conhecimento, justiça própria. Filipenses 3, de 8 a 11. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele considera tudo como perda, tudo como algo que não tem valor, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Isso quer dizer, ele sabe agora o que verdadeiramente tem valor, que é o Senhor. Ele sabe o que verdadeiramente tem valor. Nada se compara ao Senhor. Nós estamos apegados a muitas coisas. E nós ficamos bravos com alguém se nós, nesse relacionamento com uma pessoa, perdemos algo. Não é? Ficamos bravos. Mas se nós temos uma experiência de Cristo, eu perdi algo, mas eu ganhei Cristo. Valeu a pena, saiu ganhando, né? Saiu no lucro. Mas se nós olhamos exteriormente, sair perdendo. Você está com um problema com o irmão. Eu que estou certo, ele está certo, eu que estou certo. Tá bom, então você está certo. Como é que é, irmão? Eu saí perdendo nessa história. Falta de visão. Você saiu perdendo ou saiu ganhando? Agora, se fez só na raiva, saiu perdendo. Mas se ganhou Cristo, saiu ganhando. Lembra, nós temos que ganhar Cristo para dar Cristo. Você não pode dar o que você não tem. Ele diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Por amor ao Senhor, eu perco qualquer coisa para ganhar a Cristo. E aqui diz que considera como refúgio.
No passado, porque esse refúgio aqui, algumas traduções dizem, consideram como esterco, né? Você sabe. Se tem esterco na porta de sua casa, você joga no lixo, você chora porque perdeu o esterco? Mas nós choramos muito por esterco, sabia? Por falta de visão. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Né? Isso aqui no passado enfatizamos muito esse ponto, né? E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. E olha só agora o versículo 10, tá? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui fala, para o conhecer. Toda vez que você conhece mais do Senhor, que o Senhor aparece mais para você, Deus opera algo em nosso ser, tirando o que não é Cristo para colocar Cristo. A nossa experiência é comunhão. Fala do sofrimento, seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A morte de Cristo faz morrer essa realidade aplicada em nós. Trata com o nosso velho homem, com a nossa carne, mas nos levanta em ressurreição no nosso viver de hoje, para que naquele dia nós tenhamos a ressurreição dentre os mortos, ou a superior ressurreição, ou a ressurreição dos vencedores. É assim que nós ganhamos a Cristo. Sabe, a vida cristã é Cristo, mais Cristo, mais Cristo, né? Mas isso é só metade da história. Por quê? Porque a outra metade é menos você, menos você, menos você. O duro é que a gente quer o mais de Cristo, mas não quer o menos eu, não é isso? Quanto mais de Cristo você quer ter? Depende do quanto menos de você está pronto a pagar o preço. Entendeu? Por exemplo, esse copo aqui. Isso aqui é o limite. Se eu quero colocar mais coisas, outra coisa dentro, eu tenho que tirar essa água que está aqui. Não é assim? Servir com Cristo significa que você tem Cristo para dar. Nós não podemos dar Adão, nosso velho homem. Nós não podemos dar a nossa pessoa. Temos que dar Cristo. Amém? E outro ponto importante do serviço com visão é servir com fé. E não servir com confiança em nós mesmos. Servir com fé no Senhor. Sabemos em quem nós temos crido, sabemos em que nós temos crido. 1 Timóteo 1,4 diz: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé.
não nos ocuparmos com coisas que promovem discussões, mas promover o serviço de Deus ou a economia de Deus na fé. O que eu estou fazendo? Promove a economia de Deus, o plano de Deus, o que Deus quer? Amém? Vamos para mais um ponto. É servir com fervor e não com motivação carnal ou natural. Mas é fervor no espírito. Romanos capítulo 12, versículo 11. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervorosos de espírito. Não é servir baseado em uma motivação que foi produzida em nós por meios humanos. Não é assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí um provoca outro, vamos lá, vamos lá. Isso aí time de futebol faz, né? Certo? Torcida faz. Mas é do Espírito? Não é. Fervorosos de Espírito. Por que é fervoroso de Espírito? Porque meu espírito está unido ao Espírito do Senhor. Meu espírito está unido aos 7 Espíritos de Deus, que são 7 tochas de fogo. Se une a 7 tochas de fogo e veja se você não fica fervendo. Irmãos, é verdade. Vai para a palavra. Exercita o Espírito. Oh, Senhor. Você vai tocando o Espírito. Vai tocando o Espírito. E o seu interior vai se mexendo. A temperatura interior vai subindo. E você fica fervoroso de Espírito. Não teve nada de motivação exterior. Pelo contrário, as coisas de fora tendem a apagar o nosso espírito. Tem um versículo que fala, não apagueis o espírito, não é? Mas devemos servir com espírito fervoroso. Mais um aspecto do serviço com visão é servir sob a orientação do Senhor. Não é servir segundo um plano que nós montamos. Eu não estou falando que você ou que nós não podemos fazer um plano. Se esse plano for gerado pelo Espírito, né, inspirado pelo Espírito, podemos seguir um plano. Mas se é um plano produzido por nós, pela nossa capacidade, não é esse o caminho. Nós precisamos seguir a orientação do Senhor. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Olha essa orientação do Espírito para o Filipe. Vai, dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Lá não tem ninguém. Vai para lá. Senhor. Senhor, o que é isso aí? Se tiver cheio de gente, né? Certo? Aí podia.
Não tem ninguém, você quer que eu vá para lá? Nós sabemos que essa parte, né, se refere à parte do Felipe eunuco, né? Mas isso é servir sob orientação do Senhor. Você não vê propósito nenhum aos seus olhos. É que você não sabe que vai passar um eunuco lendo a Bíblia. É assim que se serve, seguindo a orientação do Senhor. Olha só, Atos 16, 6. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O quê? Eu vou pregar a palavra? E o Espírito Santo me impediu de pregar a palavra? Eles obedeceram, eles não foram. Por quê? O Espírito Santo, não é que o Espírito Santo não quisesse que eles pregassem a palavra, mas o Espírito Santo queria que eles pregassem em outro lugar, não lá, porque naquele outro lugar iria ocorrer algo extraordinário. Entendeu? Nós não vemos. Você sabe que isso é servir segundo a orientação do Senhor. Nós temos que aprender a buscar a direção do Senhor. Nós precisamos aprender a orar. Nós estamos vivendo uma nova etapa. Muitos irmãos perguntaram para mim, como é que vai ser? Eu disse, eu não sei. Você não sabe? Não sei. Eu só sei de uma coisa. Deus nunca faz as coisas pela metade. Se Ele mandou fazer algo, simplesmente vou obedecer. Ele que vai prover, Ele vai dar o caminho. Não é? Então é isso. Atos 16, 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Está vendo? Ele queria ir para cá. Não. Para cá. Não. O Senhor é para pregar a palavra. Não. E acabaram recebendo o chamado da Macedônia, né? É assim que Deus faz. É servir segundo a orientação do Senhor. Mas isso vem por meio da oração, por meio da comunhão, por meio de estar no Espírito, por meio da palavra de Deus, correto? 2 Coríntios 2, versículos 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, olha só, chegou a Troade para pregar o evangelho de Cristo e uma porta se abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Tinha uma porta aberta, mas ele não teve tranquilidade no espírito. Está vendo? Servir sob a orientação do Senhor. Então, esses são alguns aspectos de servir com visão. Nós precisamos de visão. Precisamos visão de Cristo. Visão da pessoa de Cristo. Visão da obra de Cristo. Precisamos de visão da igreja. Visão do corpo de Cristo. Porque tudo isso está ligado ao propósito de Deus. Não é uma questão
de ter algum conhecimento sobre Cristo, mas é ter uma visão de Cristo. E precisamos também ter uma visão do perigo do meu eu, entendeu? Em Mateus 16, os irmãos se lembram? Depois da grande revelação de Cristo à igreja, daí Pedro foi chamar, o Senhor falou que ele ia morrer, disse, não, Senhor, não vai acontecer isso. Arreda Satanás. Daí você mostra, ali nos é mostrado o perigo do eu. Por isso que depois, mais tarde, ele fala, né, sobre se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Diz, se você não tratar com o seu eu, você não tem como seguir a Cristo e seguir a visão. Daí você percebe como Paulo, né, teve essa experiência naquela visão no caminho para Damasco. Não é o conhecimento que vai nos salvar, é a visão que vai nos salvar. O que nós também precisamos perceber e conhecer, tá? Isso aqui eu falo de um ponto de grande importância, é que conhecer e ver é bem diferente. Quem está aqui em Uberaba pela primeira vez? Tem alguém aqui? Ó, tem muitos que estão em Uberaba pela primeira vez. Vocês podem, no passado, ter ouvido falar de Uberaba, pode ter visto, né, vídeos sobre Uberaba, ter o guia da cidade de Uberaba, mas aquilo é só conhecimento. Agora vocês viram e nunca mais vão se esquecer. Agora, o que você viu num vídeo, alguns você pode esquecer, né? O que você leu num livro pode esquecer. Mas o que você viu, você nunca mais vai esquecer. Você vê a diferença entre visão e conhecimento? Visão. Conhecimento você tem que se lembrar. Visão não precisa se lembrar, está gravado em você. Eu vou falar alguns aspectos sobre o aspecto da visão de Cristo. Que pontos nós precisamos conhecer de Cristo? Cristo como sendo a centralidade e a universalidade. Está em Colossenses 1:17. Nele, tudo subsiste. Ele é aquele que une todas as coisas. Cristo é o centro. Lembre isso aqui. Cristo é o centro. Segundo ponto. Colossenses 2:9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é a personificação do Deus triuno. Em Cristo está o Deus triuno. Isso aqui não é só para a gente saber, nós precisamos ver. E quando a gente vê, nós vemos a importância desse fato e nós temos capacidade de aplicar essa visão no nosso viver. Cristo, tendo primeiro lugar em tudo. Está em Colossenses 1, versículos 15 a 18. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e
para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Irmãos, irmãs, isso não é uma teoria. Experimente colocar Cristo em primeiro lugar em todas as coisas. Sua vida vai mudar. Seu viver vai mudar. Experimente isso. Não é saber só. Cristo é o primeiro lugar. Tem que colocar Ele em primeiro lugar em todas as coisas. O que adianta saber, mas não colocar Cristo? Não dar a Ele o lugar que pertence a Ele. De que adianta? Não é? Lembre-se daquele primeiro versículo que lemos. O Espírito da verdade vai nos conduzir a toda a realidade. E essa é uma das realidades. Cristo ser primeiro em tudo em nossa vida. Experimente aplicar isso em seu viver, para ver se as coisas não mudam. Cristo deve ser também a essência, o conteúdo do nosso viver diário. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E olha só, e esse viver que agora tenho na carne, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Fala de um viver. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Outro ponto que é importante a respeito da visão de Cristo é Cristo ser a realidade do nosso serviço. O versículo é 2 Coríntios 4:5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Aqui nós temos algo maravilhoso. Não nos pregamos a nós mesmos. Porque Cristo é tudo. E Cristo tem que ser tudo. Cristo tem que ser o centro. Cristo tem que ter o primeiro lugar. Né? Não nos pregamos a nós mesmos. Mas pregamos a Cristo Jesus como Senhor. Mas preste atenção que nós precisamos da visão do todo. Quando eu prego Cristo Jesus como Senhor, eu tenho que pregar a mim mesmo como servo. Entendeu? Não existe Senhor se não tem servo. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. E onde está o servo? Você é o servo? Mas você está servindo? Você está servindo? Você é servo? Aqui diz, nós como vossos servos, servir os irmãos. Servir o Senhor. Como? Servindo os irmãos, por amor de Jesus. Os irmãos estão conseguindo ver a realidade do serviço? Para essa conferência, muitos irmãos serviram com amor mesmo.
as coisas que foram feitas, as instalações, trabalho que foi feito nos dias que antecederam, né? Foi algo sério. Aquele mesmo quiosque que foi preparado para a conferência de irmãs, né? Muitos serviram e trabalharam até tarde da noite. Aqui também, essa conferência foi também assim. Foi por amor ao Senhor e por amor aos irmãos. O Senhor está olhando. Nenhum serviço é em vão. O Senhor tem tudo anotado ali. Tem o galardão. Não se esqueça, existe esse galardão. Pregamos Cristo Jesus como Senhor e nós como servos dos irmãos. Essa é a realidade do serviço. Amém? E outro ponto que é importante, precisamos ter a visão de Cristo, é Cristo sendo a expressão da vida da igreja. Para que serve a vida da igreja? Não é somente para nós termos bons momentos entre nós, é para expressar Cristo. De tal forma que alguém olha para nós, olha para a vida da igreja, vê Cristo sendo expressado. Não é? Eu estou na reunião, eu estou cantando um hino. Não é só para o meu desfrute, é para expressar Cristo. Estamos servindo junto com irmãos, é para Cristo ser expressado. O pessoal olha assim, como é que eles conseguem trabalhar em harmonia, sendo tão diferentes? Isso é expressão de Cristo. Primeira Coríntios 12:12 diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aqui nos mostra que esse corpo e a cabeça juntos são chamados de Cristo. Entende? Não é só a cabeça que é chamado de Cristo, o corpo também é chamado de Cristo. Isso significa que o corpo é a expressão de Cristo. A igreja é a expressão de Cristo. Um versículo que mostra isso de uma maneira prática, 1 Coríntios 14, versículos 24 e 25. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Isso quer dizer, quando alguém chega no nosso meio, ele percebe que as coisas interior deles estão sendo expostas. Ele ouve, diz assim, parece que esse cara conhece minha vida. Parece que eles estão sabendo o que eu vivo, eu estou passando. Deus está de fato no meio de vós. Porque ele vê algo, ele ouve algo, ele ganha algo. E outra coisa, quando nós temos visão, a Bíblia se torna um livro cheio de Cristo. Antes de ter visão, a Bíblia poderia ser um livro assim,
cheio de ensinamentos, bons ensinamentos, de regras, de como eu devo viver, me conduzir. Mas quando eu ganho a Cristo e vejo Cristo, a Bíblia se torna um livro cheio de Cristo. Isso está em Apocalipse 1, versículos 2 e 3. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. A palavra de Deus sempre anda junto com o testemunho de Jesus Cristo, que é a expressão de Jesus Cristo, né? Quanto a tudo que viu, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 19, 10, a última parte. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito da profecia significa a realidade dessa profecia, a substância. Então, o testemunho de Jesus é a realidade. Então, a profecia existe para expressar Cristo. Cristo é a testemunha de Deus. O testemunho de Deus e a expressão de Deus. A igreja é a expressão de Cristo e o testemunho de Cristo. Então, nós estamos ligados à expressão de Cristo. E a Bíblia é um livro cheio de Cristo. Quando lemos a Bíblia, precisamos ter um propósito. Senhor, eu não quero ler para ganhar um pouco de conhecimento. Eu quero ler para ganhar da sua pessoa, Senhor. Esse coração e essa oração precisamos ter. Porque no mundo está cheio de coisas. E na religião também está cheio de coisas que querem substituir Cristo. Não vamos deixar que alguma coisa tome o lugar de Cristo. Amém? Eu gostaria de ler também uma pequena porção sobre essa diferença na vida de Moisés. Tá? São alguns versículos. Atos, capítulo 7, eu vou ler dos versículos 20 até 36. Eu vou comentar, aí nós vamos terminar essa mensagem. Diz assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Olha como nesse aspecto, né? Moisés era parecido com Paulo, né? Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Preste atenção no versículo 25. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Ele esqueceu de combinar com o povo de Israel esse negócio, né? Certo? Ele se achava, eu sou bonzão. Eu sou bonzão aqui e eu estou aqui para tirar vocês desse sofrimento. Você entendeu? Isso aqui era a visão dele. Ele era poderoso, sabia de tudo. E para libertar, ele matou um.
No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Quem? Quem mandou você se intrometer em nossas vidas? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Essas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Aleluia! O Senhor se manifestou, ele teve a visão. Né? Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. Olha só, ganhou a visão, ganhou também a comissão. Nós vimos isso ontem, não foi? Eu vou te enviar agora. Foi com Paulo assim, não foi? Então a visão e a comissão. Olha o versículo 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador. Uma coisa é você querer ser chefe e libertador. Outra coisa é quando Deus envia você como chefe e libertador. Está vendo a diferença? Paulo servia a Deus totalmente do seu próprio conhecimento, da sua própria força. Mas depois da visão, quando ele foi enviado, foi diferente, né? E aqui diz: a este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Já não era ele. Era ele por meio, né, desse anjo que apareceu, que era o próprio Deus. Foi o Senhor agora atuando por meio dele. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Então, nós vemos também Moisés com uma experiência semelhante a Paulo. E essa para ser a sua experiência e a minha experiência. Ontem os irmãos perguntaram para mim: Miguel, você não deu o tema dessa conferência, né? Eu disse: é que eu estou procurando até agora. Mas ontem, depois de uma comunhão, hoje de manhã, saiu o tema da conferência, tá? Então o tema eu vou dar no final da conferência. O tema da conferência é: eu vi, eu mudei, e o meu serviço mudou. Vamos falar juntos? Eu vi, eu mudei, e o meu serviço mudou. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém.